estamos entrando em um momento na igreja de ensino sobre avivamento. E nós estamos trabalhando esse tema porque o Senhor nos conduziu a estarmos aprendendo sobre as fontes do avivamento bíblico. As fontes do avivamento bíblico. Amém? Nem tudo que é fogo, meus irmãos, é de Deus. A Bíblia ensina que existe fogo estranho. E realmente é estranho. E existe o fogo de Deus. Amém? O fogo de Deus, quando é para a sua igreja, é para purificação, para santificação. Quando é para ímpio, é para juízo. Nunca esqueça disso. Toda vez que o texto bíblico vai falar de fogo, quando é para o seu povo, é para beneficiar o seu povo. Quando é falado de outros termos, como para ímpios ou falsos cristãos, falsos profetas, realmente fala de fogo de juízo. Amém? Meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. No primeiro bloco, eu separei esse tema, porque não existe avivamento sem oração. Não existe possibilidade de recebermos o sopro, a revitalização espiritual, se não houver oração. Amém? Sabemos, meus irmãos, que a oração, ela é a forma legítima e o viés que aprove a Deus de estabelecer para que aqueles que são seu povo venham ter contato com Ele através de um diálogo. Não é um monólogo. Você não fala sozinho. É um diálogo. Oração é diálogo com Deus. Quando vemos, meus irmãos, que uma das fontes bíblicas para o avivamento, ela tem início a uma vida de oração. Paulo ensina a igreja de Tessalônica que temos que orar sem cessar. Existem dois movimentos de oração que é necessário que os irmãos venham saber. Primeira é a oração de gratidão, aonde é chamada de oração de princípios. É uma oração que você faz tudo que você for fazer antes você ora. Exemplo, quando você vai dormir, 5:17, você, quando vai dormir, você faz o que antes de dormir? Uma oração. Quando você acorda para a vida, o que você faz antes de fazer qualquer coisa? Uma oração. Quando você vai tomar o café da manhã, o primeiro alimento, você faz o que antes? Uma oração de agradecimento pelo pão de cada dia. Quando você sai da sua casa para trabalhar, o que você fala antes de sair de casa para trabalhar? Pede a Deus para que vai te conduzir até o trabalho. Quando você chega no trabalho, você faz o que antes de começar a trabalhar? Senhor, me dê um ótimo dia de trabalho, me livra de todo mal, me dê sabedoria. Aí chega um momento de almoço, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde,
Antes de almoçar, você faz o quê? Uma oração de agradecimento pelo alimento. E assim vai. Isso se chama oração de primícia, de princípio. Tudo que você for fazer, você ora. Geralmente são orações curtas, mas é um método para que venhamos a aprender a ter vida de oração. Quem não faz, meus irmãos, oração de primícia, com certeza nunca terá vida de oração. Porque para ter vida de oração é diferente. É momentos de consagração, momentos de devocional. É momentos que você entra no seu quarto e fala em secreto com Deus. Aí leva minutos. Para alguns leva até horas. E vai ali buscando Deus. Alguns ficam no seu, gostam de ficar no quarto. Outros ficam no quintal. Outros vai para a sua laje. Outros vai para o monte orar. Ou seja, é um momento com Deus, onde você desliga o seu celular e você ora. E às vezes, meus irmãos, você não tem nem palavras iniciais, só geme, chora, com gemidos inexprimíveis, e você está tendo aquele momento de devocional em oração. Isso é a parte mais difícil da caminhada cristã. No meu ponto de vista, é claro, é você ter esse momento com Deus, um momento aonde é apaziguado todas as coisas, onde você desconecta de tudo, de redes sociais, de trabalho, de tudo, e você naquele momento, você se entrega num derretimento, num derramar, num quebrantamento com Deus, a sós com Deus, entre o pai e o filho. Isso é tremendo, se você conseguir fazer isso. E também, meus irmãos, dentro da questão da oração sem cessar, existe também oração de ligação, aonde você está trabalhando, você está fazendo coisas, ao mesmo tempo você está falando com Deus no Espírito. Não é falando, senão as pessoas vão falar, está maluca, está doido, não é assim? Então você consegue ficar no Espírito. Então orar sem cessar, tem pessoas que não conseguem interpretar, porque interpreta de uma forma errônea esse verso, e diz que é impossível você estar 24 horas orando. Orar sem cessar é abrir os olhos e ficar orando direto. Não, foi das maneiras a qual eu ensinei aqui. Oração de primícias, oração devocional e orações de ligação. Você fica ligado com Deus em oração. Amém? Agora, o que é oração, meus irmãos? Conversar com Deus. E a única maneira de termos intimidade com Deus. Porque você só tem intimidade com uma pessoa quando você tem diálogo com ela, não é verdade? E quando você tem diálogo com uma pessoa, você tem sensibilidades de saber quando está mal, quando está bem aquela pessoa que você conhece que tem intimidade, ou não está bem. Porque você tem intimidade, você conhece. Agora, se você orar, quem é beneficiado é você. Se você não orar, quem vai ser desbeneficiado é você. Porque Deus continua o mesmo, Ele está no mesmo lugar, assentado no alto e sublime trono. Agora, se você, meu irmão, minha irmã, não sabe orar, faz igual os discípulos. Senhor, nos ensina a orar. Foi a única coisa em 3 anos de discipulado que os discípulos pediram a Jesus para ensinar eles, porque tudo eles foram ensinados, tudo, fazer tudo, todas as coisas.
A única coisa que os discípulos viram em Jesus, que ele tinha vida de oração, e pediu: nos ensina a orar. Aonde ele ensina a oração do Pai Nosso. Ou seja, o nosso Pai que está no... Primeiramente, sabemos então que quando você ora, você não está falando com ninguém aqui na terra. Você não está falando com ninguém aqui na terra. Você está falando com o seu Pai que está no céu. Agora, quem são aqueles que têm a oração como condição de se acessar a Deus? Todos aqueles que nasceram de novo, que nasceram do Espírito. Porque a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Deus. Você não é justo coisa nenhuma, ninguém é justo a não ser Deus. Nós somos, por natureza própria, meus irmãos, injustos, pecadores, errantes. Mas aqueles que foram justificados por Jesus têm acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho que foi aberto para que venhamos de chegar a Deus. Lembrando, meus irmãos, que Deus, Ele derrama sobre todos aqueles que se achegam a Ele o que é necessário para estarmos tendo vida com Ele. Se você não tem vida de oração, eu te dou 4 anos para você entrar em apostasia. Vou falar mais uma vez. Se você não tiver oração, uma vida com Deus de oração, desses 3 aspectos que eu falei, 4 anos você entrará em apostasia. Se for obreiro, então, vai ficar se apoiando em dons espirituais. É o que acontece aí. Vai ser tua muleta para você andar, são os dons que foram desenvolvidos ministerialmente. É o que você mais vê aí. Ou seja, nós não podemos perder a nossa vida de oração, meus irmãos. Se perdermos a nossa vida de oração, teremos grandes problemáticas na caminhada cristã. Não existe dom de orar. Você nunca vai ver alguém falando, e você não vai ver a Bíblia também ensinando dom de orar. Oração é sacrifício, oração é luta, oração é carregar a cruz, oração é negar a carne, oração é dizer não para atividades que nós estamos viciados, e você querer ter uma vida com Deus, um tempo de qualidade de oração. Quem faz isso hoje, meus irmãos, eu vejo que são pessoas que terão uma vida firme com Deus. A Epístola de Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilante ou ânimo doble, purificai o vosso coração. Toda pessoa que não se achega a Deus é vacilão, é um vacilão, é vacilante. Tem ânimo doble. Sabe o que é ânimo doble? Uma hora uma hora quer ser, fica aquela oscilação. Você acordar um dia desanimado, isso faz parte da natureza humana. O fator humano está presente, entende? O fator humano sempre estará presente. Mas eu estou falando em questão
da fidelidade com Deus, entende? Então, Deus não se achega a nós primeiramente, nós nos achegamos a Deus primeiramente. Para termos um avivamento, meus irmãos, o avivamento ele começa em uma pessoa. Um avivamento, ele pode acontecer também no coletivo, em todos. Um avivamento pode acontecer numa nação, num bairro, num lugar específico. Mas primeiramente o avivamento sempre vai começar de uma pessoa com o coração quebrantado e contrito, de uma pessoa que tem um coração voltado para a comunhão com Deus. Eu não estou falando, meus irmãos, em sinais de dons espirituais. Eu não estou falando, meus irmãos, movimentos. Um movimento, está tendo um movimento. Eu não estou falando eu ser um canal naquela hora que eu estou sendo usado por Deus. Não é isso. Isso é até muito fácil ser usado por Deus. É só dar lugar a Ele. Independente da vida que você tem, Deus usa sempre as pessoas para algo específico que Ele quer alcançar. Não estou falando, meus irmãos, dons de línguas. Não é nada disso que eu estou falando. Porque o avivamento, ele traz, sabe o que sobre a vida, meus irmãos, de um irmão, de uma irmã? O reconhecimento de quem é. Primeiramente. Segundo momento, o avivamento traz o que, meus irmãos, sobre a vida do irmão e da irmã? A necessidade de viver com Deus. Essa pessoa, ela é extremamente dependente de Deus. Tem gente que depende de dinheiro, de bajular pessoas para se manter em alguma coisa. Precisa de pessoas, eu preciso de pessoas para se manter. Eu preciso, e é assim que você vê a política, pessoas interesseiras. Quero ver um interesseiro por Deus. Deus, eu tenho interesse em ti, em quê? Ter comunhão contigo. Aí, meu irmão, porque essa geração que vivemos atual, elas colocaram Jesus atrás de um balcão e só quer casamento, quer arrumar homem dentro de igreja, mulher dentro de igreja, quer cura, só quer diploma, só quer Rolex, só quer viagem, só quer casa, só quer carro, só quer status, só quer usar Deus para status. Agora, quem está dando, meus irmãos, eu não sei, porque eu só vejo Deus falando que dá para alguém de forma generosa é sabedoria. Eu dou sabedoria a quem me pede. Porque os irmãos não pedem sabedoria. Porque quem eu vejo nas escrituras sagradas prometendo tudo, dando tudo, foi Jesus, quando estava sendo tentado no deserto pela terceira vez: se prostra diante de mim e me adora, como te dou todo o meu reino que foi dado a mim com legitimidade. Agora, avivamento, para que queremos um avivamento? Para mostrar que eu sou fogo pentecostal? Não! Para mostrar que eu estou avivado? Não! O avivamento, meus irmãos, é para ter revitalização espiritual e você está de pé diante de Deus, tendo uma vida com Ele. É para isso que Deus traz um avivamento. Longe de mim, meus irmãos, querer ter um avivamento como um troféu para me mostrar para as pessoas que eu estou avivado. Pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder, como dizem.
O avivamento, meus irmãos, quando Deus traz, é quando está um caos, uma área da sua vida, porque, meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa, tem área da sua vida que está boa, mas tem área da tua vida que está ruim, que é impossível, todas as áreas da nossa vida está super excelente. Quer motivos para buscar Deus, para orar e ter um avivamento? Qual é a área da tua vida que você precisa ser avivada? Eu só sei de uma coisa, que a primeira é a sua comunhão, a sua busca com Deus. E no demais, Ele nos dá sabedoria para estarmos passando pelos intempéries, pelos problemas que acontecem na vida de todos aqui. A oração, meus irmãos, é importante, muito importante, para desenvolver comunhão, amor e conhecimento de Deus. Além de demonstrar a nossa confiança, o nosso arrependimento também, a gratidão e a obediência a Ele. Como em qualquer relacionamento, a comunicação e a interação são fundamentais para que tenhamos uma vida mais próxima do Senhor. Agora, alguns céticos dizem que não precisa orar a Deus. Sabe por quê? Ele já sabe de tudo. Já sabe de tudo que eu preciso. Claro que Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo que você precisa. Em Salmo de número 139, verso 4, antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu, Senhor, já conhece todas as coisas. Então, por isso, alguns dizem, por Deus saber, por ser onisciente, ter a ciência de tudo que acontece em nossas vidas, tanto presente e futuro, não há necessidade de orar. Isso é, meus irmãos, desculpa para quem não quer ter vida com Deus. Sabemos que Ele sabe de todas as coisas, sim, mas sabe o benefício que acontece quando você abre a sua boca? O benefício é seu, é meu. Ele sabe de tudo. Começa a orar, meus irmãos, começa a buscar, porque existem benefícios para quem busca o Senhor. Primeiro benefício, saber que Ele nos responde. Jeremias 33, 3. Saber que Deus cuida, 1 Pedro 5, 7. Saber que Deus livra dos medos, Salmo de número 34, verso 4. Receber a paz que guarda a mente e o coração, Filipenses 4, 6, 7. Receber a misericórdia e a graça nos momentos necessários, Hebreus 4, 16. Ou seja, quem tem acesso a Deus, você percebe que a sua semana é melhor, o seu dia é melhor, quando você ora. Antes, olha só, tem os 3 momentos da oração. Antes, não quero. Antes eu não quero. No momento é uma luta inicial. Mas quando chega no meio, para o fim, é prazeroso. E quando você termina, nossa, que bênção. Por quê, meus irmãos? A oração gera poder. A oração gera poder. Pode ter pessoas que estão de pé aqui até hoje, porque oram. Para você continuar. Poder para quê? Para me dar Hadouken. Né? Quem é do fliperama aí, sabe o que eu estou falando. Não, para mostrar que eu sou poderoso, né? Aquela bola de fogo para lá, sai derrubando todo mundo. Não! Poder para continuar, poder para fazer. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Lembra a oração de Paulo? Sobre o espinho na carne?
O que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Embora, se não fosse a minha graça, você não estaria aqui. E sem minha graça, você não continua. Vai com esse espinho. Deus não tirou o espinho de Paulo. Vai continuar com o espinho, vai continuar doendo, e você vai continuar porque a minha graça te basta. O poder de Deus para continuarmos. Amém? Agora, quais são os tipos de oração na Bíblia? Partindo para o final, a oração de louvor. Tem oração, meus irmãos, que é uma oração que louva a Deus, que engrandece a Deus, que atributa a Deus. Já viu alguém orando, só adorando a Deus, louvando a Deus? Tu és grande, tu és o Todo-Poderoso, tu és onipotente, onipresente, sabe-ciente, tu és o Criador dos céus e terra, tu és o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis. É uma oração de elogio. Meus irmãos, quem ora assim, tem contentamento com Deus. Oração de gratidão, de agradecimento. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo o nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oração de gratidão, obrigado pelos livramentos, obrigado pela saúde, obrigado pela respiração, oxigênio. Quem já orou aqui por oxigênio? Só no dia que você estava com Covid e você estava para morrer igual a mim, no quarto que eu fui lá, me despedi de Aline, de Estevão e voltei para o quarto para morrer. Depois daquilo, meu irmão, eu comecei a agradecer, porque eu inspiro e expiro. Porque no dia, na madrugada, eu estava puxando e não vinha ar. Dali, eu comecei a agradecer a Deus pelo sol, pela chuva, por tudo, meu irmão. Oração de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, por tudo. Murmuração zero. Quem ora assim, murmuração é zero. Oração de confissão. Salmo 38:18, confessa a minha iniquidade, entristeço por causa do meu pecado. A oração de confissão, isso é raro ter na igreja, tá? Raro. Falar os pecados de estimação para Deus. Que isso, pastor? Falta de respeito com Deus. Pode falar quem você é, meu filho. Pode falar para Ele quem você é. Pecados ocultos é para Ele. Vai falar para quem? Porque só Ele pode resolver essa situação. Tendências pecaminosas que estão incítricas dentro da sua alma, porque nós somos engodados pelas nossas próprias concupiscências. Teve uma mulher uma vez, falou, pastor, por que você prega assim, assim, assim? Sabe, falei, minha irmã, eu prego aquilo que a palavra diz, tal. Deu um tempo, o esposo dela, aconteceu uns negócios aí, veio falar comigo, isso e aquilo. Lembra aquela vez que você me perguntou porque eu estava pregando daquele jeito? E me fez lembrar, eu nem sabia. Olha aí. Então tem gente que está no nosso meio, meus irmãos, que precisa saber dizer a oração de confessar quem você é. Essa oração é a oração de carregar a cruz. Lembra quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, todo dia pegue a minha cruz e siga-me? Ou senão você vai ser a próxima
escândalo da igreja? Quem quer ser o próximo escândalo da igreja? Levanta a mão, por favor, levanta a mão. Quem quer ser o próximo escândalo da igreja, de Santa Luzia, da tua casa, da sua família? Levanta a mão, Rafael, levanta a mão aí. Ninguém? Não? Quer não? Começa a fazer oração de confissão de pecado para Deus. Para Deus. E se o negócio der ruim, confessa para o seu marido, para a sua esposa, para alguém com legitimidade que é de Deus para te ajudar nessa situação. Deixa eu adiantar um pouco. Oração de intercessão. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel 12, 23. Oração de intercessão. Vamos lá. Essa daqui, meus irmãos, se você nem ora por você, como você vai orar por alguém? Se você não ora em nada, esse tipo de oração aqui nunca chegou nos seus lábios. Nunca. E nunca vai chegar nos seus lábios. Cada um carrega a sua cruz. Problema é dela, problema é dele. Já viu pessoas que falam isso? Agora, quem ora e quem vê a necessidade daquele irmão, estou orando por você, meu irmão. Estou orando por você, minha irmã. Oh, glória. Meus irmãos, eu estou falando aqui coisa de crente, tá? Coisa de povo de Deus. Não estou falando nada mais, nada menos do que a palavra de Deus nos ensina. A oração de petição. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus, que é generoso, e receberá. Tiago 1,5. Oração de petição. Meus irmãos, oração de petição é um pouco, eu quase não uso oração de petição. Eu só pedi Jesus uma vez, porque Eloá ia nascer sem o tornozelo. Os irmãos aqui mais antigos sabem, que não tinha o osso do pé dela, ia ser só um toquinho, né? Fizemos 3 exames, comprovaram, a Aline estava desesperada, e foi a primeira vez que eu fiquei de joelho. Deus, é a primeira vez que eu te peço algo, que eu nunca, em 3 anos que ela tem, eu tenho 21 anos de caminhada, em 18 anos eu nunca tinha pedido nada a Deus. Tudo que eu tenho foi promessas dele para mim, e eu me mantive na obediência, e aconteceu tudo no tempo certo. Eu falei assim: Senhor, Tu és aquele que gera vida, os ossos dentro de uma madre. É o Senhor que traz a acepção da vida. É o Senhor que traz a vida, a alma, que dá o espírito quando sai de uma barriga de uma mãe. É o Senhor que traz a formação. É o Senhor que fez essa máquina perfeita. Eu te peço, Senhor, Eloá está ainda dentro da barriga de Aline, coloca aquele osso no lugar. E eu comecei a chorar. Aí depois eu não, só fiquei chorando. Fizemos lá, depois dos exames, estava o pé dela lá, meus irmãos, o pezinho dela lá. Deus trouxe à existência aquilo que não existia, como se fosse. É o haja. Isso daí é poder, o haja de Deus, né? A pessoa não tem olho, o olho volta. A pessoa não tem uma orelha, a orelha volta. A pessoa não tem um pé, a perna vem. É algo que não existia, e Ele é poderoso para fazer isso. E uma situação que eu estava na minha vida profissional. Vida profissional, então, meus irmãos, aí que eu nunca pedi nada a Deus, porque eu sei que eu trabalhando direitinho, honrando o Senhor Jesus no meu trabalho, as coisas vão acontecer. Mas tivemos uma oportunidade de ter o nosso próprio negócio. Eu falei: Deus, nunca te pedi isso, estou tendo essa oportunidade, eu vou agregar valores na minha vida, para minha família, e também pessoas, eu vou conseguir empregar pessoas, Senhor, me dá essa oportunidade. Aconteceu. Agora, eu pedi isso, mas nunca com aquela questão, é para mim, sabe?
essa oração de petição acabou sendo algo que beneficia quem está na minha volta. Porque tem gente que só quer pedir coisa que é para você, o invejoso mesmo, invejosa. Tudo que eu pedi foi para benefício da Eloá primeiro, da mãe da Eloá, que é a Aline, meu, e ela ter uma vida normal, porque ela tinha que usar uma prótese. A gente estava até vendo questão de prótese para criança, para ter um pé ali, e ela ia crescer com aquilo, depois tinha que ter psicólogo, levar, porque ela não ia ter a questão do trabalho, entendeu? Também é para as pessoas, não é só para mim, é para meus filhos, para minha família. Eu dar o melhor para minha família, isso não tem nada de ruim nisso, de mal. Se tem condição, dá o melhor para a tua família, e foi para isso. Empregar pessoa, é muito bom empregar, mesmo, uma pessoa. E a pessoa mente tanto na hora de empregar, né? Ah, eu sou ativa, sou isso, não chego atrasado, tal, isso aqui daqui a pouco, depois de 3 meses, misericórdia. Oração de súplica e clamor. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escuta. Salmo de número 77:1. Essa oração de súplica e clamor, meu irmão, é gemido. Gemido, é você gemer, não tem palavras, só sai lágrimas. Quem já orou aqui em algum momento da tua vida que só saiu lágrimas? Alguém aqui? Levanta a mão. Amém. Só lágrimas sai. E cada lágrima que sai é um livro que pode ser escrito ali. Porque é entre você e Deus está te consolando naquele momento, e Ele recolhe todas as suas lágrimas, te consolando naquele momento. A oração de lamento, derramo diante dele o meu lamento, e ele apresentou a minha angústia. Salmo de número 142:2. Ou seja, se lamentar por algo que saiu da sua gestão e aconteceu coisas, eu lamento, Deus, que eu errei. Lamentação, você se lamenta por algo, porque tem pessoas que fazem coisa errada e depois tem que ter orgulho, tá? Eu já vi pessoas ser orgulhosos de coisas que fizeram, de se lamentar, ter vergonha do que fez, sabe? Ainda posta nas redes sociais ainda, mostrando um troféu. Deixa eu adiantar aqui. Quanto tempo eu devo orar? A sua necessidade. A sua necessidade. Deixa ele, dá alegria de estar na igreja, Jesus. Se não fosse as crianças, ainda bem que não se juntou ainda com o Eloá ainda, hein? Se juntar com o Eloá, os dois, vai. Cadeira vai voar. Qual o tempo de oração que eu devo orar, pastor? Depende da vida de cada um. Agora, se eu oro 1 hora, 2 horas, eu não posso exigir que você ore 1 hora, 2 horas. Porque cada um aqui tem uma exigência maior do que o outro. É o seu tempo. Não fique envergonhado quando a irmã falar, eu oro 5 horas. Nossa, que isso? Tem oração que é feita em 5 minutos, às vezes é mais sincero do que 5 horas. Não é tempo. É necessidade. Amém? Necessidade. Essa daqui, existe condições para obter vitórias na oração? Orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15. Tem pessoas que pedem coisas a Deus que não existe. Um exemplo, estava no monte orando, um irmãozinho, pastor, estou orando há anos, e alguns meses, e algumas semanas para Deus me dar uma BMW. Falei, caramba, é mesmo? Você sabe quanto custa um carro desse? Não, só sei que eu quero, que está escrito, pedir, dar, se busar, bater, encontrarei. Tá, mas você trabalha de quê? Estou desempregado nesse momento. Está desempregado que é uma BMW? Você sabe quanto que é um IPVA desse carro? Você sabe quanto é um carro desse? Para manter um carro desse? Meu irmão, pode parar de orar acerca disso, rapaz. Outra coisa, você tem habilitação? Não, não tem habilitação não.
tem gente que tem problema, sabia? A oração tem que ser feita de acordo à vontade de Deus para a tua vida. Pastor, eu quero entrar naquela empresa lá, tal, isso, aquilo, mas o que requer para você estar nessa função? Você já viu o que precisa? Não. Vamos ver primeiro o que você vai necessitar para você chegar lá e fazer o caminho que tem que ser trilhado. Deus, as pessoas pensam que Jesus é um gênio da lâmpada, esfrega 3 desertos, puf, toma. Então, não acontece, meus irmãos. Adiantando aqui, existem orações que não vai ser respondida como sim. Todo mundo gosta de receber sim. Nunca não, não é verdade? Tem orações que Deus vai falar assim, ó, não. Não é da minha vontade. Você vê Jesus no Getsêmani orando, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Não tem como. Mas no segundo momento ele dizendo, mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Você vê Paulo orando pelo espinho na carne, por 3 vezes ele orou, e ele foi ali recebendo a afronta do diabo, 3 bofetadas levou. Deus não tirou o espinho de Paulo, não! Você vê Deus falando não, direto na Bíblia, já começa no Éden, não comerás da árvore do bem e do mal, não! Agora, se você ora e não está preparado para receber o não de Deus, vai se decepcionar, porque tem que ser a vontade dele, que é boa, perfeita e boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Confia, meus irmãos, em Deus. Tenha sobre a tua vida um avivamento. Tenha sobre a sua vida um despertar espiritual, para que você venha estar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Toda pessoa que ora e é centrada na Bíblia, você pode ver que são pessoas que têm respostas e não vive à deriva, sabe o que está fazendo na vida. Todos nós, meus irmãos, precisamos de ter uma vida com Deus. Vai ter momentos difíceis, que você vai estar mal espiritualmente, como eu tive muitas vezes em 20 anos. Não foi uma só não, várias vezes em 20 anos. Senhor, eu preciso de um avivamento, me ensina a orar, me ajuda. Só foi, meu irmão, eu só consegui sair daquele deserto, só consegui sair daqueles ossos secos que estava na minha vida, quando eu comecei a ter uma vida de oração, de joelho. Se você, meu irmão, que está presente aqui nessa noite, você tem mais responsabilidade do que as pessoas que não estão aqui presentes, porque você ouviu todo o ensinamento sobre oração, e não é todo, falei aqui só 10%, para que você venha colocar na prática. Agora, sabe por que muitos não alcançam? Pode deixar. Muitos não alcançam uma vida centrada em Deus, que isso daí é a bênção da tua vida, tá? É uma vida centrada com Deus, isso daí é inegociável. É quando você coloca na prática tudo aquilo que está sendo ensinado. A fé, ela vem para ouvir a palavra de Deus. Agora, para dar certo, cabalmente coloca na prática. Amém? Agora, tudo que foi ensinado aqui, você acha, só porque você ouviu, vai dar certo? Tira, meu irmão. Lógico que não vai. Eu não vou ser leviano de falar para os irmãos que
Eu só falei aqui para os irmãos, pronto. Agora, a partir de hoje, eu serei avivado. É lógico que não, meus irmãos. Tem que ser colocado na prática. Se não for colocado na prática, se eu perguntar aqui, ó, vocês me dão mais 10 minutos para perguntar os versículos, capítulos que eu falei, não vai nem lembrar mais. Pô. Agora, é uma oportunidade que nós temos de poder aprender o certo da maneira certa. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.